Percebi que há 3 medos que todos nós temos, e felizmente 2 desses medos não foram um problema para mim. O primeiro medo que muitos de nós temos é o medo do fracasso. Nós não queremos falhar, fomos condicionados ou treinados para não fracassar. Sarah Blakely, quando eu a entrevistei, disse que todos os dias, quando ela voltava da escola, seu pai lhe perguntava: "No que você falhou hoje?" E celebrava o fracasso porque isso significava que ela estava tentando, que ela estava aprendendo. Falamos sobre isso na entrevista que ela me deu. Eu soube pelo esporte que o fracasso é a chave do sucesso. Eu sempre quis ter sucesso e, portanto, sabia que poderia fracassar para obter sucesso. Portanto, o fracasso não foi um medo meu, mas é o de muita gente. Quando você os pergunta, do que você tem medo? Eles dizem que é o medo de fracassar. O segundo medo é o sucesso. Acredite ou não, muitas pessoas têm medo da responsabilidade. Quando se tem grande poder, quando se tem sucesso, vem uma grande escolha, e agora você se torna mais responsável. Tenho que ser capaz de me apresentar com coerência, e muitas pessoas têm medo disso. Eu sempre quis ser bem-sucedido porque pensei que isso pudesse me dar mais atenção e amor, e portanto ser interessante. Era como eu pensava: bem, é isso que eu quero ser bem-sucedido. Então, se eu chegar lá através do fracasso, fico feliz porque fiz o máximo para conseguir o que eu quero. Portanto, eu nunca tive esse medo. O terceiro medo é o que realmente atrapalhou muito a minha vida. É o medo do julgamento, é o medo da opinião de outras pessoas, medo dos pensamentos, conversas, fofocas de outras pessoas. Esse é um dos 3. Sabe, quando você falou que a opinião de outras pessoas nos impede de ir atrás do que queremos, as críticas e os julgamentos te impediam de ir atrás do que você queria. Tipo, quando eu abri um livro e eu li em voz alta na aula, as crianças riam, tiravam o sarro de mim, sempre com alguma zoação. Portanto, são sempre a opinião de outras pessoas que nos levam para baixo. E esses 3 medos são algo que eu comecei a aprender a respeito. E eu disse: não quero mais ter medo. Então, na minha adolescência, comecei a fazer uma lista de todos os medos que eu tinha. E aos 20 e poucos anos, continuei a verificar essa lista. Então, a primeira chave para criar autoconfiança, eliminar a dúvida e ter segurança é ficar consciente desses grandes medos e escrevê-los em uma lista. Pense em tudo que você puder pensar, por exemplo, medo de conversar com as garotas, mesmo que pareça bobagem, escreva-os. Falar em público, falar com as garotas, dançar salsa, aprender a tocar violão, são alguns medos. O que escrevê-los significa para você nesse processo? Creio que, para mim, nesse processo, a verdade é que tive medo de muitas coisas. Eu estava tipo: ok, deixe-me olhar essa lista e ver o que eu escrevi aqui. Então, assim que consegui realmente perceber quantas coisas eu tinha medo e passei a ficar mais ciente disso, comecei a ver e ficar consciente desses medos. Com isso, descobrir como assumi-los, como quebrá-los e como eliminá-los. E assim, eu fiz essa grande lista. Eu apenas dizia: ok, próximo. O que é que me dá mais ansiedade? Eu classifiquei os medos com níveis dos desafios que me dão maior medo. Por exemplo, eu tenho vontade de morrer se uma garota me rejeitar? Sim. Eu tenho vontade de morrer se 1000 pessoas me observarem no palco? Sim. Que nível de medo daria essa lista? Ou o que dessa lista estou com maior medo? Do que é que tem mais medo? E depois disso tomei a decisão. Tomei a decisão de fazer a coisa que me assustava mais, aquilo que me fazia retroceder, partindo do mais assustador, buscando a melhor maneira de fazer isso. Creio que a minha mentalidade de atleta contribuiu, porque conseguir sair de um lugar onde eu estava doente, eu realmente estava cansado de viver com tanta insegurança, tanto medo e tanta preocupação. Acredito que a melhor coisa é você conseguir se controlar em qualquer circunstância.